vai viver. Em nome de Jesus. Amém. Quase a gente não escuta, pastor. Hoje é a aula. Mais uma aula na Carta aos Coríntios, onde nós vamos aprender em uma das cartas de Paulo. Os irmãos nos ajudem pelo Pix a aparecer na tela. Vamos para a aula aos Coríntios. Revisar. E vamos aprender da palavra de Deus. Então, meus amados, colabore com essa obra, seja um parceiro, O capítulo 10 envie uma oferta. Aqui em cima, como eu disse, vai estar o Pix em forma de um número de telefone e em forma de um CNPJ. Tá bom? Vocês entenderam direitinho? Deus abençoe. O capítulo 10, a gente o Espírito Santo fala que nós não devemos servir a dois senhores, não é isso? Comer na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, né? Então assim, a gente não pode, ou seja, servir a Deus e o mundo, o pecado. É aquela pessoa, ele está dizendo, olha, jamais Deus vai aceitar que você diga que é serva dele e esteja em aliança com as coisas do mundo. Que coisas do mundo? O pecado, as coisas pecaminosas que o mundo oferece, né? Quando eu falo mundo, não é mundo, planeta, não. É mundo, o sistema que as pessoas, pecado que as pessoas vivem. Então a gente aprendeu isso, não foi? Vocês lembram? E que nós devemos nos se analisar para poder tomar o quê? Participar da ceia, né? Que é o pão e o vinho, né? Que representa o corpo, não é isso? Que é um símbolo, mas vai além. Quando a gente está participando da ceia do Senhor, a gente está anunciando a morte e a ressurreição dele. Nós aprendemos isso também, não é isso? Vocês lembram? E nós também aprendemos que não podemos confiar apenas nas experiências espirituais do passado. Precisamos perseverar em obediência e vigilância. Ou seja, a gente precisa orar todos os dias. Aí, vamos dizer assim, eu faz 24 para 53. 24 para 50, 34. 28 anos, 28. né? 24 para 50, 26, né? Com mais 3, 29. Faz 29 anos que eu aceitei Jesus. Aí vamos dizer assim que quando eu estava com 20 anos de crente, eu digo, eu já orei tanto, eu já jejuei tanto, eu já li tanto a Bíblia, eu vou parar. Eu vou viver só do que eu já fiz. Isso funciona? Então o Espírito Santo nos diz para nós não vivermos de experiências passadas. Ou seja, todos os dias nós temos que nos alimentarmos. Nós temos que estar em comunhão com Deus. Então, todos os dias nós temos que orar, todos os dias nós temos que ler a Bíblia. Nem que seja uma vez na semana, uma vez no mês, ou a cada 2 meses, a gente precisa. Tem gente que não faz isso, né? Mas é necessário jejuar. Então a gente precisa ouvir louvores, a gente precisa, quem não sabe ler, ouvir a palavra. Por quê? Porque se você passar, vamos dizer, 1 ano sem comer, você consegue viver? Não consegue. Então, mas a gente quer que o nosso espírito sobreviva sem se alimentar, né? Então assim, é isso que a palavra de Deus diz, olha, vocês não vivam das experiências que vocês tiveram espiritualmente do passado. Então a gente tem que perseverar, continuando. Não, é o contrário. Quanto menos a gente come, mais a gente vive. Eu vou mostrar isso para vocês. Quem aqui nasceu e criou-se em fazenda? Eu não dá pra fazer muito. Não, eu estou dizendo assim, nasceu e criou-se num lugar assim. Plantando, colhendo. Sai do sítio assim com 20 anos de idade. Pronto. Quando a gente vivia dentro dos matos, em fazenda, no interior, quantas vezes a gente comia por dia? Tinha lanche?
Era o café da manhã, Meio-dia, o almoço e a janta, não era isso? Tinha esse negócio de 10 horas, tem que lanchar. 3 horas, tem que lanchar. Aí janta 6 horas, mas vai dormir 10 horas, tem que lanchar. Tinha isso? Não tinha isso. E as pessoas eram magras, não engordava, andava a pé, né? Gastava o que consumia, gastava, porque tudo que fazia não era de carro, não era no controle. E hoje não, hoje você senta e faz tudo no controle, né? Tudo no carro. Tudo. Então assim, quanto menos a gente come, mais a gente vive. Cientificamente é provado. A gente acha que, por exemplo, quando a gente fica doente, a primeira coisa que acontece é a gente ficar... Enjoa a comida, né? Mas isso a gente acha que a gente foi habituado, a gente foi ensinado a achar que aquilo é errado, né? Que aquilo vai fazer mal, não é isso? Mas não é. É um mecanismo do nosso organismo que, quando a gente está doente, ele para de sentir fome para que o corpo expulse aquela enfermidade. Aí a gente faz justamente o contrário, né? A gente arrocha comida. Come pra você ficar... Não, mas isso é até certo ponto, entendeu? É até certo ponto. Depois que passa de um determinado tempo, se você não comer, aí vai fazer mal mesmo. Mas até certo ponto é bom para o organismo. Por exemplo, quando a gente está com febre, o que é que a gente faz? Toma um remédio para a febre passar. Cientificamente já foi provado que se você está com febre, pelo menos até 3 dias você não toma o medicamento. Você fica só monitorando a sua febre. Por quê? Porque se você está com febre, é sinal de que o seu corpo está com alguma enfermidade, alguma infecção, alguma inflamação. Por isso que vem a febre. Aí você toma o remédio para a febre cessar, a febre passa. Mas a enfermidade ficou. Por quê? Porque a febre era um sinal de que você está... Era um alerta. Um alerta. Coisa que tá errada. E não está, o seu corpo não está funcionando bem. Aí o que é que acontece? Aí o corpo fica febril para dizer para você, olha, tem alguma coisa errada. Então, em vez de a gente tomar o remédio para a febre sumir, a gente tem que pesquisar o que é que está causando aquela febre. Para curar aquela enfermidade. Aquela enfermidade. Aí a gente toma o remédio para a febre passa, mas a enfermidade ficou lá dentro. Por isso que muitas vezes a gente, quando descobre uma enfermidade, ela já está bem avançada. Por quê? Porque os sinais vieram e a gente tomou o remédio para a dor passou, mas a enfermidade ficou. E ela vai crescendo, vai crescendo. E cada vez que a gente sente, a gente toma o remédio, aí mascara, aí depois volta. E assim vai. Então assim, a mesma coisa é a nossa vida espiritual. Nós não podemos viver das coisas passadas. A gente tem que continuar buscando, crescendo na fé, na obediência, na perseverança, na vigilância, porque a gente tem que vigiar, não é isso? Jesus disse assim, orai e vigiai. Foi assim que ele disse? Foi? Foi mesmo, irmão Adão? Vigiai e orar. Vigiai e orai. Primeiro vem vigiar. Porque se eu oro e não vigio, não vai adiantar muita coisa. Eu tenho que vigiar e orar. Tenho que fazer as duas coisas. Então, nesse capítulo, nós aprendemos sobre a idolatria, né? Que muitas vezes vem, mesmo disfarçada, a gente tem que ter a sabedoria de identificar, né? De abandonar, de não colocar o nosso coração naquilo que tira o coração de Deus. Idolatria não é só um ídolo, não. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. A gente já falou isso aqui, né? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Muitas vezes a gente acha que idolatria é só você adorar aquelas imagens, né? Mas não, idolatria... Entendeu, Tati? Você gravou já isso? Que idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Ou seja, quando eu dou prioridade a outra coisa que não seja Deus, eu estou idolatrando aquela coisa. Ou, por exemplo, tem gente que diz assim, eu prefiro, se o marido disser assim, escolha, ou você serve a Deus, ou você fica comigo. Aí o pau ringindo, deixa eu cair aqui. Aí você diz assim, não, eu vou ficar com meu marido. Você está colocando o seu marido em primeiro lugar. Então assim, isso se tornou uma idolatria. Você está idolatrando o seu marido. Tem gente que idolatra um filho, uma filha,
uma mãe, o pai. Tem homem, as mulheres, tem mulher também que acontece isso, mas na maioria das vezes, homem diz assim, eu deixo a mulher, deixo todo mundo, mas a minha mãe vem em primeiro lugar. Não, depois que você casa, em primeiro lugar tá quem? Deus. Não, O marido? a mulher é o marido. Deus é em primeiro lugar em tudo. Agora, assim, depois que o homem e a mulher casam, a prioridade do homem é a mulher e a prioridade da mulher é o homem. Eu já vi mulher dizer assim, eu deixo meu marido, mas a minha mãe eu não deixo. O casamento da irmã, da sobrinha da Rina foi tudo porque quando a velha começou a deixar o marido, deixava ela, e a porta do mãe foi a casa na filha, o carro ia deixar. Aí correu para a cadeia da filha, a Severina, a Ana, só quem segurou foi a Ana, assim mesmo. É diferente de você, por exemplo, a minha mãe é acamada. Se eu tivesse condições, é diferente, né? Não é, por exemplo, a irmã Maria tinha um filho que era casado. Aí a irmã Maria diz assim, eu quero que você venha dormir esse final de semana aqui comigo. Aí ele vai deixar a mulher e vai vir dormir com a irmã Maria. Tá errado. É nesse sentido que eu tô falando. Não no sentido de, por exemplo, a minha mãe é acamada. Se eu tivesse condições, se eu fosse boa e tivesse condições, ela estaria comigo. Aí o meu marido, ele estaria do meu lado, me apoiando para cuidar dela. É diferente, não é nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Não é nesse sentido que eu estou falando. A mesma coisa. Se a mãe dele um dia chegar a esse ponto de a gente tomar conta dela, claro que eu não vou dizer assim, não, bota sua mãe pra lá, se vira com a sua mãe. Não, aí tá errado. Eu estou falando no sentido de aquele homem, aquela mulher que casa e deixa a mãe, só vive na casa da mãe, deixa a mãe tá dando pitaco dentro do casamento. Isso, aí ele dá mais valor à mãe do que à mulher, ou seja, todo final de semana tá na casa da mãe, deixa a mulher em casa, se a mulher não quiser ir, ele... Tá entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu tô. Então, assim, isso se torna idolatria. E hoje nós vamos para o capítulo 11, né? Que o capítulo 10, nós terminamos lendo o primeiro versículo do capítulo 11. Porque se você olhar, ele praticamente termina no 11, né? E o capítulo 11 diz assim, versículo 1: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Então, ele já começa dizendo para que nós venhamos seguir o exemplo de Cristo. Então, Paulo aqui está dizendo o quê? Gente, Cristo está no padrão muito alto para vocês. Então, se vocês não conseguem seguir esse padrão aqui, olhe pelo menos para o meu exemplo, que eu estou tentando chegar aqui. Já que vocês não conseguem chegar aqui, olhe para o meu exemplo. Então siga o meu exemplo, porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Então, a maioria, o que eu às vezes comento com o pastor, é que a gente vê muito isso, a juventude, os adolescentes, as crianças, seguindo exemplos de pessoas da internet. E agora, pessoas que só levam para o lado ruim, para as coisas ruins. É difícil você ver um jovem, uma jovem, um adolescente querer seguir o exemplo das pessoas que levam para o caminho certo. Né? Então, assim, quer seguir o exemplo de alguém, procure alguém que segue o exemplo de Cristo. Então, aí você segue o exemplo daquela pessoa, mas quando você vai olhar, aqui, já que vocês não conseguem chegar aqui, olhe para o meu exemplo. Então, siga o meu exemplo, porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Então, a maioria, o que eu às vezes comento com o pastor, é que a gente vê muito isso, a juventude, os adolescentes, as crianças, seguindo exemplos de pessoas da internet. E agora, pessoas que só levam para o lado ruim, para as coisas ruins. É difícil você ver um jovem, uma jovem, um adolescente querer seguir o exemplo das pessoas que levam para o caminho certo. Né? Então, assim, quer seguir o exemplo de alguém, procure alguém que segue o exemplo de Cristo. Aí o 2 diz assim, eu os elogiei. Isso, veja que antes ele elogia a igreja de Corinto. Eu os elogiei porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido. Que o marido tem autoridade sobre a mulher.
a esposa. E que Deus tem autoridade sobre Cristo. Fazendo um resumo desse capítulo, né, Paulo, através do Espírito Santo, ele fala tanto da ordem e o culto, da relação entre homens e mulheres que haviam naquela época. A gente é de uma época, quando eu comecei, ainda era assim. Para vocês terem uma ideia, homem sentava de um lado e mulher do outro. A Assembleia de Deus aqui era tirada, os homens ensinam e a mulher não. Mas sentam assim porque querem. Mas agora não é mais obrigatório, não. Mas antigamente era obrigado. Se uma pessoa, um visitante chegasse e sentasse, uma mulher sentasse no lado dos homens, aí vinha um diácono, aí dizia, olha, moça, senta aqui nesse lado, que esse lado é o dos homens. Era dividido. Então, assim, ele fala da ordem no culto, da relação entre homens e mulheres, quanto da seriedade, que a gente vai ver aqui também, da ceia do Senhor. E, ao mesmo tempo, deixa claro que tudo deve ser feito com reverência, amor e consciência diante de Deus. Então, a gente não pode fazer de qualquer maneira. Tem que ser com reverência, amor, consciência, tudo diante de Deus. Tudo tem que ser feito de maneira honrosa, honrando a Deus. Naquela época da igreja de Corinto, os maiores problemas da igreja estava o orgulho, era um dos maiores problemas, que a gente vem vendo isso desde o início, né? Que era o orgulho e a falta de ordem nos cultos. E a má compreensão com referência à ceia do Senhor. Além da mulher, além disso, a questão como o papel da mulher no culto e o desprezo pelos pobres durante a reunião demonstravam imaturidade espiritual. Tudo isso Paulo vai tratar nesse capítulo. É interessante que o cenário daquela época de Coríntios, como a gente já viu em outros capítulos, era um cenário de idolatria, imoralidade sexual, né? O povo era muito idólatra, imoralidade sexual. Eles vinham de práticas abomináveis, que Deus abominava. A cidade era completamente cheia de templos idólatras. Irmãos, nós vamos entrar aqui num assunto que, para vocês terem uma noção, deixa logo eu ler, porque aí eu explico o porquê de o Espírito Santo estar falando dessa maneira para esse local. Porque ele fala aqui, sobre esse óculos está uma bênção. Tem que arrumar dinheiro para comprar. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões, é o 4. De adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Preste atenção, que tem a cabeça o quê? Rapada. Interessante que eu achava que essa palavra era raspada, mas não é. É rapada. Eu achava que era raspada. É rapada mesmo. Então, porque as ovelhas que tinha criado aqui, aquelas ovelhas sem pelo, né? Mas vocês... Rio Grande do Sul só tem de pelo para tirar o pelo. Vocês já viram, pelo menos em foto, Toqueando. aquelas ovelhas que é bem peluda? Né? Pronto. Que quando chega o tempo aí que tira, tosqueia, chama tosquear. Tira, isso, tira aquela, aí deixa ela peladinha. Então assim, vocês já viram um pastor com a cabeça pelada, não já? Já viram o pastor? Pronto. Então raspar é deixar a cabeça lisinha. É passar zero. Isso, passar zero. Então, o que Paulo estava ensinando aqui, que o Espírito Santo, através de Paulo, estava ensinando aqui, ele está dizendo que a mulher não poderia raspar a cabeça. E a cabeça rapada. Ô, pastor, tá certo esse nome, tá? É rapada mesmo, é? Rapada.
nada que não escrito. Não. Quer dizer, na linguagem de hoje diz diferente, né? Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez. Ou seja, ele está dizendo o quê? Se ela não quer usar o véu cobrindo a cabeça, então tire todo o cabelo, porque aí ela vai usar por vergonha da cabeça rapada. Já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem. Então, o que é que acontecia aqui? Mesmo com tantos problemas, Paulo ele reconhece que há alguma coisa boa naquela igreja. Como pastor, vocês viram que ele primeiro começou elogiando e depois veio com a lapada. Então assim, veja que ele tem um equilíbrio, né? Ele não só desce, ele elogia o que está correto e chama a atenção para aquilo que está errado. Nesse caso aqui do homem e da mulher, ele não está falando de superioridade ou inferioridade, dizendo que o homem é superior à mulher e a mulher é inferior, mas de ordem e função. Ou seja, o homem tem uma hierarquia e uma função que a mulher não pode exercer. A mulher tem a sua função e a sua hierarquia que o homem também não pode exercer. Então, cada um no seu quadrado, como a gente diz no popular, né? Exatamente. Então, Paulo aqui está falando de funções, de ordem. Ou seja, o homem tem o dever de suprir as necessidades materiais da casa. Ele é a autoridade maior dentro daquela casa. Mas a mulher, ela tem o dever de governar a casa. Então assim, ele entrega para ela e ela é quem administra. Então cada um tem a sua função. Então Paulo não está falando aqui de inferioridade ou superioridade. Ele está falando que homem e mulher têm funções diferentes. Não é que um seja superior ao outro, mas que eles têm funções diferentes. Aí ele continua, né? O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Mas aí ele diz aqui também, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Então assim, nem a mulher é sem o homem, nem o homem é sem a mulher. O tema geral desse texto são os princípios para o culto público que vai do capítulo 11 do 2 ao capítulo 14 do 4. Nós vamos estudar a ordem do culto. Paulo ele vai bater muito nesse tema, como a igreja deve se comportar. O ponto de partida são as mulheres na congregação. Aqui Paulo dá instruções a respeito da conduta própria dos cristãos, homens e mulheres. Ele instrui as mulheres a orarem e profetizarem. Veja que as mulheres não eram proibidas de fazer isso. Como muita gente, eu não sei se vocês já viram alguma igreja aí, que proíbe as mulheres de falar dentro da igreja. Já viu dizer que tem igreja assim? Já viu, irmã Maria? Mas tem igreja que a mulher não pode nem falar a palavra de Deus, ela não pode pregar, ela não pode profetizar, ela só pode orar assim, de joelho, e só toca órgão. Eu já participei dessa igreja. Que eu saiba que é assim. Tem mais alguma, pastor? É só a congregação, né? Nesse nível de tradição, só a congregação cristã. Só a congregação cristã. Eu já passei 1 ano congregando dentro dela. Eu já fui batizada na congregação cristã no Brasil.
Então é desse nível. As mulheres não podem falar, porque eles levam ao pé da letra esse texto aqui. Lá na frente nós vamos ouvir Paulo falando que as mulheres fiquem caladas na igreja. Mas é lá na frente. Você sabe. Mas veja que elas podiam profetizar, podiam orar com a cabeça coberta, como sinal de autoridade e respeito. Aí nós vamos entrar no seguinte. Eu fiquei aonde? Tá no 13 agora. No 13, né? Um de vocês mesmo. Então, o homem e a mulher são interdependentes um do outro. Por quê? Interdependente, porque eu dependo do homem para nascer e o homem depende da mulher para nascer também. Então, os dois são dependentes um do outro e todos nós somos dependentes de Deus. Então, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Então, aí a gente vê o seguinte, aí tudo que tem na Bíblia é inspirado por Deus. Foi escrito porque Deus mandou escrever. Mas tem coisas na Bíblia que Deus mandou escrever, era para aquela localidade, para aquela cultura. Daquela época. Para aquela cultura. Por exemplo, irmão Luiz, todos os judeus tinham que cortar o prepúcio. O senhor... O que é prepúcio? Prepúcio? O Adão sabe. Cortaram o meu, pô. Entendeu? Então era só para aquela cultura. Eu sou novo do tempo judeu. O senhor aceitaria, irmão Luiz aceitou Jesus. A Bíblia manda cortar o prepúcio. Vamos cortar o prepúcio dele. Mas Paulo disse que isso não é importante não, já li. Não, exatamente. Mas olha só, essa questão da circuncisão era só para aquele povo. Então assim, se uma pessoa quisesse praticar o judaísmo, vamos dizer que um brasileiro quisesse Passar a ser justo. ser judeu, praticar a religião judaica. Aí ele teria que fazer a circuncisão. A gente está falando daquela época, naquele período, naquele contexto. Então assim, Paulo, ele estava falando para uma cultura onde as mulheres que cortavam o cabelo bem curtinho ou raspavam a cabeça eram as prostitutas. Entenderam? Essas mulheres, veja que a cidade de Corinto, ela era uma cidade que tinha muita imoralidade sexual. As mulheres transavam diante nos altares dos ídolos. Vamos dizer, Afrodite, estava lá aquela estátua bem grandona e naquele altar, e chegava um homem, uma mulher ou dois homens e faziam sexo diante daquela estátua. Então era desse nível. E as prostitutas lá, eram chamadas prostitutas cultuais, elas raspavam a cabeça. Por quê? Para se diferenciar, para que as pessoas identificassem que elas eram prostitutas. As mulheres de bem, as mulheres casadas, elas usavam o véu. Elas não saíam dentro de casa, elas usavam, viviam sem véu. Mas quando elas saíam para a rua, elas colocavam o véu. Por quê? Porque se elas fossem vistas sem véu, elas poderiam ser confundidas e ali desonrava o marido. Entenderam o porquê dessa situação? Aí, entendeu, Tati? O porquê dele estar aconselhando que a mulher use véu? Agora, aí diz assim, mas se está na Bíblia é para seguir. Nem tudo que está na Bíblia é para o nosso dia, é para os nossos dias, é para a nossa cultura. Por exemplo, vocês que assistem televisão ou vê na internet mesmo, vocês sabem como os muçulmanos se vestem? Já viu? Aquelas mulheres que se vestem com aquela buca? Somente os olhos? Somente os olhos? Ali há uma cultura. Por exemplo, se as pessoas saem daqui e vai visitar aquele país, tem país que é tão rígido essa cultura, que se eu for para fazer um passeio lá, eu tenho que colocar um lenço. Eu não sou obrigada a colocar a buca. A buca eu não sou obrigada, que é aquele vestidão, mas eu sou obrigada a cobrir o cabelo, entendeu? E tem locais que, se a mulher não tiver com uma roupa até o tornozelo, um vestido, não pode ser calça, ela não entra.
ela é obrigada, já tem gente que fica fora daqueles locais vendendo roupa, por quê? Porque tem mulher, tem pessoas que vai para aquele lugar e não procura saber a cultura daquele povo e vai de shortinho. E é proibido. Sabina sabe? Mesmo, Tem aquele tipo, Morena. mesmo eu sendo de uma cultura completamente diferente, Mas, ó, mas se eu vou para o país onde aquela cultura é que predomina, eu tenho que me enquadrar nela. Então, era isso que a Bíblia, é isso que a Bíblia fala. Não é que isso, hoje, a mulher, numa cultura, numa época completamente diferente daquela cultura, daquela época, hoje ela vai viver dessa maneira, cobrir com o véu, não. Isso aqui era só para aquele período, por causa daquela situação. Tanto é que, quando o povo saiu do Egito, se vocês assistiram aquela novela, vocês vão perceber que as mulheres israelitas, elas não usavam véu. Vocês lembram? Quem aqui assistiu aquela novela? Os 10 Mandamentos. Os 10 mandamentos. Vocês lembram que elas não usavam véu? Elas usavam os cabelos soltos? Elas não usavam véu quando elas saíram do Egito. Mas por causa das culturas pagãs e para elas se diferenciarem, elas começaram e tornou-se uma cultura entre o povo hebreu. No Egito, as mulheres lá, as mulheres egípcias, elas raspavam a cabeça e colocavam uma peruca. Agora, já era a cultura delas. Por quê? Vocês lembram que a rainha, quando ia dormir, tirava a peruca, ficava com a cabeça raspada? Isso é verdade, isso acontecia, era real. Por quê? Por causa dos piolhos, que eles achavam, era por causa da higiene, eles achavam que ia pegar piolhos. E também uma questão espiritual. Eles adoravam lá um Deus que eles ofertavam os cabelos. Então, era uma questão de higiene e também espiritual. Mas veja que o povo de Israel que estava no Egito, as mulheres todas tinham cabelos longos e não usavam véu. Por quê? Porque naquela época ainda não tinha sido instituída essa cultura. Quando eles foram para o deserto, por causa do vento que traz muita areia, se você for para um deserto, você vai ver as pessoas todas cobertas, mesmo durante o dia, mesmo com muito sol. Por quê? Lá na África, a gente conhece uma missionária que é da África, e ela sempre está com o cabelo. Já viram aquelas africanas que usam aquelas coisas no cabelo? Cachecol, né? Ah, é. Aquilo é para proteger a cabeça do sol e dos piolhos. Do sol, porque lá tem muitos piolhos, aí elas do sol e dos piolhos. E também da areia, né, irmã? E da areia, do vento. Tem muito nos desertos na Ásia. Já na África é por causa do sol e dos piolhos. Na Ásia é por causa do vento que vem com muita areia, elas se cobrem. Os homens também. Veja que os homens, eles também se cobrem com aquele coisa, tem assim, uma rodia, só uma rodia na cabeça. Né? Então, tudo isso é cultural. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam que não é porque está escrito aqui que vai se aplicar hoje. Entendeu, irmão Adão? Entendeu mesmo? Entendeu, irmão Maria? Como é? Está aqui, foi Deus que mandou escrever, porque no culto tem que ter ordem, tem que ter decência, e a mulher tem que saber o lugar dela e o homem tem que saber o lugar dele. Então tem que haver respeito. Paulo está falando aqui com relação a funções. Ou seja, o homem é o cabeça da mulher. Aí tem o pessoal faz uma anedota, né? Que a cabeça só vai para onde o pescoço. Ou seja, o homem é a cabeça, mas a cabeça só vai para onde o pescoço. O pescoço manda. Então, de qualquer maneira, quem manda é O homem. a mulher. A mulher. É porque o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, irmão Luiz. A cabeça só vai para onde o pescoço levar. Mas isso é só uma anedota, viu, irmão? O sacerdote da família é o homem. Infelizmente, o homem passou, a maioria, né? Claro que nós não vamos generalizar, mas a maioria dos homens passaram esse bastão, essa função para as mulheres. Ou seja, os homens hoje são, como é que a gente vai dizer? Uma palavra. Os homens São ultrassensíveis hoje. assumiram o lugar de mulher, da mulher,
e a mulher assumiu o lugar do homem. Aí, agora ninguém sabe dos dois qual foi o culpado. Porque assim, você vê uns homens muito sensíveis, uns homens que não podem ouvir nada, que não podem fazer nada. Ai, Fazer um tem cara até meter uma barata. Fazer um cara na Pega o chinelo. Homem que pinta a unha. Homem que não fica sozinho, né? Homem que faz maquiagem. Não, pastor, mas eu acho bonito aqueles homens que limpam a unha assim e bota aquele. A base, a Faz base. a base. A base. Não, eu tô falando de maquiagem, Se mano. botar aquele rosinha, Não, mas aí Maquiagem, mano. Eu tô falando de maquiagem. Então, Tem batom masculino agora, viu? É? Tem batom masculino. então a função do homem é sacerdotal. Essa função é do homem. Ele é o provedor, ele tem que ser o exemplo para sua esposa, ele tem que ser o exemplo para seus filhos. Então, se ele é um homem evangélico, se ele é um homem que vive a palavra, ele, por mais cansado que ele chegue do trabalho em casa, ele tem que chamar a família, ó, nós vamos sentar e fazer o culto doméstico. Por mais que ele esteja cansado. Essa função é do homem. Ele não pode dizer, olha, mulher, tu faz aí que eu vou dormir. Qual o exemplo que esse pai está dando para o filho? Entendeu? Então, aí as crianças vão acostumar. naquilo ali. As crianças, o pai chega, toma banho, come e vai dormir. Aí a mãe que faz o culto doméstico com os filhos. Na mente dessa criança, a mãe é o quê? É mãe e pai. Está fazendo o papel dos dois. Então, esse filho vai crescendo, mas ele vai perdendo, não vai ter aquele respeito pelo pai como ele deveria ter. Aí o pai chega e diz assim, ô menino, fica quieto, menino. Não fique brincando não, quando a sua mãe chegar eu vou falar pra ela, viu? Quer dizer, eu fui criada diferente. A minha mãe que dizia, se você continuar desse jeito, eu vou falar pro seu pai quando ele chegar, viu? É o contrário. Ou seja, hoje os papéis se inverteram. Na época que eu era casada com o pai dos meus filhos, ele era desse jeito. Menino, fica quieto, senão eu vou contar pra tua mãe, viu? Então, ele tava se excluindo do papel de Dando todo lado pro senhor. cabeça. Ou seja, ele estava saindo da função de sacerdote, do cabeça da família, e Entregando a senhora. eu fui obrigada a assumir esse papel. Não que eu quisesse, mas eu fui obrigada na marra. Ou seja, ou eu assumia, ou senão o negócio desmantelava tudo. Então, assim, a maioria das mulheres hoje estão sendo macho por causa dos homens que deixaram de ser macho. Claro que eu não estou generalizando, né? Mas a maioria dos homens deixaram de ser macho. é verdade. E aí as mulheres tiveram que assumir o papel de macho. Entendeu, Tati? Eu acho que na tua casa é mais ou menos assim. Então. Quem é que dá as ordens lá, Tati? É mais eu. Porque o Zé. Eu digo, Zé, brinca com essa menina, tá fazendo isso errado. Sai, entra aqui e sai aqui. Mas isso é o natural. Aí A quando da eu falo que maioria. a menina diz, minha filha, não faça isso não, eu digo, Zé, não é assim que você tem que falar, não. Você tem que botar moral pra ela ter medo. Se você falar desse jeito, eu brigo, mas eu digo, se você falar desse jeito, a menina nunca vai ter medo de você. Ela Nunca tem vai que ter, nunca vai ter seguir. respeito, né? É. Temor, Uhum. né? Respeitar. Do jeito que ele fala, meu Deus, bem carinhosinho, eu não tô paciência não. Eu digo, não, Pois é, não fala gosta. assim não. Então entendeu por que é que... Quer dizer, praticamente o homem força a mulher a assumir o papel que é dele. Por quê? Porque o homem tá tão meiguzinho. Ô, filha, vai lá, vai brigar com ela, vai. Aí a mãe sai como ruim, né? A mãe sai como chata, né? Porque pega dar umas lapadas, E bota o no pai é castigo. bonzinho. E o pai, Bonzinho. o bonzinho, né? É, lá em casa é assim. Então assim, era disso que ele estava falando aqui. Cada um tem a sua função. Por que ele não vai? Não pode um entrar na função do outro. Aí já saneava do preço se comendo lá, eu disse, Zé, liga com essa menina pra elas parar de arengar, o Zé. Rosa, minha filha, não faça isso não. Eu disse, Zé, não é assim que se diz não, Zé. Para, derruba no taco. Eu digo, como é que eu tô botar nessa menina falando desse jeito, hein? Aí eu vou lá, meto a mãozada de uma, meto a mãozada de outra, e pronto, saqueta. Aí eu volto, quando eu volto ele vai falar comigo, eu viro a cara e passo direto. Ele vai dizer pra quem bater nas meninas? Ele diz, não bate nas meninas não, você tem criança assim, como pelo amor de Deus, hein? Sem bater, sem brigar, sem nada. Aí a menina faz e desfaz com ele, comigo não. É desse jeito. Vocês querem acrescentar
alguma coisa, pastor? Eu acho que essa mudança de rumo da humanidade é devido ao acréscimo do pecado do ser humano. As coisas estão se invertendo, estão ficando... o natural, o normal está ficando errado e o errado está ficando certo. O pecado está se tornando uma coisa tão normal que a gente tem que vigiar bastante para não cair nessas armadilhas de achar que o pecado é normal, porque ele vai entrando, é uma normalidade. Antigamente, se você visse uma mulher beijando outra mulher, isso vamos dizer, há 15 anos atrás, há 10... Vamos lá, o 13, né? Julguem vocês mesmos. Será que é certo que o culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem. Mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Ou seja, o cabelo da mulher serve como véu. Ele está dizendo o quê? Que naquela cultura, naquele cenário, ele aconselhou as mulheres a usar o véu para se diferenciar das prostitutas. Mas que o cabelo da mulher já servia como véu. Não é necessário, se não fosse por causa daquela cultura, daquela situação, a mulher usar outro véu, porque ela já tem um véu, que é o cabelo. Aí ele diz que a mulher não é desonroso para a mulher raspar a cabeça, raspar. Mas se a mulher quiser cortar o cabelo, isso não é desonra nenhuma, porque o cabelo dela foi dado como véu para cobrir a cabeça. Já o homem, aí ele diz, o homem não pode ter cabelo longo. Irmãos, mas cabelo longo, que é falado aqui na Bíblia, é o cabelo aqui, ó, abaixo dos ombros. Abaixo dos ombros, porque naquela época os homens usavam o cabelo aqui, ó. Aqui. O meu, como não desceu, eu pegava um gato e penteava o cara lá em cima. Então, Jesus, ele tinha o cabelo no ombro. Para aquela época, o cabelo no ombro não era cabelo longo. O cabelo longo era abaixo do ombro. Para a cultura judaica, os homens tinham o cabelo aqui no ombro. Ó, aqui, ó. Se vocês pegarem um filme aí, fazendo aquela época, vocês vão ver que os judeus usavam o cabelo aqui e geralmente a maioria deles eram barbados, de barba. Então assim, as mulheres já usavam o cabelo abaixo do ombro, na cintura, aqui abaixo. Então o cabelo da mulher era longo e o dos homens eram aqui. Os homens não usavam o cabelo. Os homens que usavam o cabelo cortado bem baixinho eram os gregos, os romanos. Esses homens usavam os cabelos cortados e usavam uma peruca. Mas os judeus não, eles usavam o cabelo natural, mas era aqui, ó, nos ombros. Por isso que o Espírito Santo fala que é desonroso para o homem ter o cabelo longo. Aí vocês dizem, aí você pode, o irmão Adão não lembrou, mas eu lembrei do irmão Adão. Tem uma situação em que o homem não poderia cortar o cabelo de maneira nenhuma. Qual é, irmão Adão? Não lembro, irmão Adão. Ele era chamado de quê, irmão Adão? Sansão era um quê? Homem de força, né? Nazireu. O nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Sansão era um nazireu, outro nazireu famoso. Samuel era um nazireu. Então, assim, aquilo era uma aliança entre ele e Deus. Era um voto que eles tinham para com Deus. Então, eles não podiam cortar o cabelo. Mas só nessa situação. Então, para o homem que não fosse nazireu, era desonra ter o cabelo comprido. Fiquei no 16, né? 16, mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus temos outro costume nas reuniões de adoração. Então Paulo está dizendo que o costume deles era aquele. Daquela maneira, eles viviam daquela maneira. Agora Paulo vai falar de outro assunto, tratar de outro assunto. Qual é o próximo assunto que Paulo vai tratar? A ceia do Senhor, né? Vocês, a maioria da gente foi acostumado a falar Santa, mas isso daí não interfere em nada, tá, gente?
é só questão de costume mesmo. Mas o correto é ceia do Senhor. A gente foi habituado a dizer Santa Ceia, mas é ceia do Senhor. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Imagine, o 17. Imagine Paulo dizendo que as reuniões deles faziam mais mal do que bem. Aí nós vamos ver por quê. Para começar, me contaram que nessas reuniões já há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isto é verdade. Isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Imaginem. Quer dizer, a que ponto eles chegaram? Os ricos desprezavam os pobres, humilhavam-os. O culto podia ser apenas uma formalidade, que jamais pode ser uma formalidade. E no tempo da ceia, o vinho que tomava na ceia era alcoólico, é? E ficava bêbado? O vinho em si, irmão Adão, que eles tomavam... Ele tinha pequena dose de álcool, mas ele tomava tanto Eles tomavam tanto que se embebedava. que se bebedava. Porque se o senhor tomar a uva fermentada, ela tem um teor, o suco ele tem um teor de álcool. Pouco, mas tem. Então assim, os ricos, eles desprezavam os pobres, humilhavam-os. E o culto não pode ser apenas uma formalidade. O culto não é apenas uma formalidade. A ceia não é apenas uma formalidade. Deve ser a expressão de amor, respeito e comunhão verdadeiro entre os irmãos. Ou seja, todos devem comer por iguais, mas eles levavam a comida e aqueles que não tinham condição, aqueles que eram pobres, ficavam olhando os outros comer. Então isso era uma humilhação. Aí, pois na hora da... por acaso, vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Então, eles estavam fazendo do culto uma coisa ruim, como ele diz no início, né? A reunião de vocês, em vez de ser bem, é para mal. Porque os ricos estavam humilhando os pobres, estavam desprezando os pobres. Quer dizer, a ceia era um motivo para todo mundo se unisse ali, ter comunhão com os outros, repartir o pão, mas não. Aí o que foi que ele disse? Ele disse, olha, vocês fazem o seguinte, vocês estão com fome, comam em casa, porque na hora da ceia, vocês vão só compartilhar, todo mundo. Porque na igreja de Jesus Cristo não existe rico nem pobre. Todos são iguais, perante ao Senhor. Então assim, aquele que tem, ele deve dividir com o que não tem. Não foi isso que nós aprendemos em Atos? Que a igreja dividia, tinha tudo em comum, tudo pertencia a todo mundo. 23, né? Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Ou seja, a ceia, ela traz à memória a origem da ceia do Senhor, que é espiritual. Tem um peso espiritual quando nós celebramos. A ceia não é apenas um ritual, é um símbolo, é uma maneira simbólica, mas é uma proclamação viva da morte de Cristo.
Isso é um lembrete poderoso de que cada celebração da ceia aponta para o sacrifício de Jesus e para a esperança de uma vida eterna, da sua volta. Jesus vai voltar e quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo, ele morreu, ele deu a sua vida, derramou o seu sangue, rasgou a sua carne por mim, mas ele vai voltar. Então, cada vez que nós fazemos uma ceia, nos reunimos e participamos da ceia, nós estamos proclamando a palavra do Senhor, de que ele morreu, se sacrificou, mas que ele vai voltar. E ele disse que fazer isso em memória de mim. Toda vez que a gente fizer isso, vocês entendem porque às vezes tem igreja que faz de 15 em 15 dias, tem igreja que faz de uma vez por mês, tem igreja que faz toda semana, tem igreja que faz de 3 em 3 meses, tem igreja que faz de uma vez por ano. Por quê? Porque ele não deixou, ele não disse assim, faça todo mês. Ele disse que todas as vezes que você fizer, faça em memória de mim. Então, a gente pode fazer a ceia toda semana? Pode. Se quiser fazer a ceia toda semana, pode. Se quiser fazer 2 vezes por mês, pode. Se quiser fazer 1 vez por mês, pode. Se quiser fazer 1 vez por ano, pode. Agora, o importante é que nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração, que aquele simbolismo, aquele ritual que nós estamos fazendo, ele vai além do simbolismo. Ele é espiritual. Ele está proclamando a morte de Cristo e a volta dele. Então, entendeu mesmo o porquê cearmos? De maneira que cada vez que comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Aí isso significa o quê? Aí eu pequei. E agora? Aí eu tenho que examinar a minha mente, né? Ver na minha mente aqui. Espera aí, eu tenho que fazer um autoexame ou um exame do alto, né? Pedir para que Deus me examine, o Espírito Santo. Se eu cometi algum pecado, o que é que eu devo fazer? Pedir perdão, irmão José Luiz. Se arrepender e pedir perdão. E se eu ofendi alguém, o que é que eu devo fazer? Pedir perdão. Aí eu vou deixar de tomar a ceia por causa disso? Por causa do pecado que eu cometi? Não. Mas antes de tomar, eu tenho que me arrepender do pecado que eu cometi e pedir perdão. Aí eu zerei. Aí eu tomo a ceia com a minha consciência limpa, tranquila. Entendeu, irmão Adão? Porque aqui nós não precisamos deixar de tomar a ceia do Senhor. Por isso, agora se a gente tomar sem pedir perdão, eu passei a noite na farra, me prostituindo, bebendo, aí sábado que é domingo, a ressaca desgraçada, mas domingo tem culto de ceia, aí eu tô lá tomando a ceia e nem tô aí. Isso eu tô tomando para minha própria condenação. Aí ele diz aqui, por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Olha a importância da ceia. Olha a importância de eu não tomar a ceia de maneira indecente, né? Impuro, sem me arrepender, sem o arrependimento devido. Olha a seriedade, né? Da vida cristã. Deus nos chama à graça, mas também nos chama à santidade. Ou seja, se eu não estiver puro, se eu não estiver limpo diante daquele momento que é a ceia, que é algo espiritual, eu posso estar profanando o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Então, assim, eu tenho o quê? É por isso que o quê? Muita gente adoece, não sabe por que está doente. Por que está doente?
tomou a ceia sem se arrepender, sem pedir perdão. Tomou a ceia de maneira impura. Tomou a ceia em pecado. Agora, e se eu pequei ontem e hoje é a ceia? Eu me arrependi verdadeiramente? Pedi perdão? Então, tá tudo certo. Tá entendendo? Você não pecou, você não planejou pecar. Isso a gente tá falando porque o cristão não planeja pecar. O cristão peca é um acidente. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então, se nós examinássemos primeiro a nossa consciência, antes de fazer, né, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Deus não ia nos cobrar. Por quê? Porque nós teríamos pedido perdão. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Olha que amor tão grande Deus tem por nós. Que Ele nos chama a atenção, é como a Tati, dar umas palmadas na filha, bota elas de castigo, chama a atenção dela para o bem delas, né? É isso que Jesus faz. Olha só, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Por quê? Porque se Deus não nos amasse, se Deus não tivesse tanto amor por nós, Ele dizia, faça o que você quiser. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos corrige, Ele nos aperta, Ele permite que alguma coisa nos atinja para chamar a nossa atenção para aquela correção. Olha, você está errando, você precisa se arrepender. E a maneira que Deus tem de chamar a nossa atenção é o quê? Deixar as coisas acontecerem com a gente, não impedindo que aconteça. Ele poderia impedir que acontecesse alguma coisa de ruim conosco? Poderia, mas Ele não impede porque é uma maneira da gente se arrepender, buscar a presença dEle e ver onde é que nós estamos errando e buscar o perdão. Tá entendendo, irmão Adão? Tá entendendo, irmão Zé Luiz? Irmã Maria? Tá entendendo, irmã Tati? Tá mesmo? Então, a ceia é um cumprimento direto das promessas do Antigo Testamento. Veja só, lá atrás já havia sido profetizado. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Então, ele diz o quê? É por isso que a ceia é aquele pedacinho só de pão, não é um pão inteiro. É só aquele pedacinho. Por quê? Porque é um simbolismo. Mas agora, antigamente era muito, aqui falava em comer em casa, come muito lá, comia muito. Antigamente era uma ceia mesmo, eles comiam mesmo. Era um banquete mesmo, era. Só que o que era que acontecia? Os ricos levavam as comidas e não dividiam com os pobres. Os pobres não podiam levar, ficava vendo só os outros comer. Aí Paulo disse, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Jamais vocês podem humilhar os outros dessa forma. A ceia é algo espiritual. Se vocês estão com fome, comam em casa. Se vocês não querem dividir com seus irmãos, comam em casa. E aqui vocês fazem só simbolicamente. Entendeu? Porque eles faziam um banquete como Jesus fez com os discípulos. Entenderam? Naquela época. Então a ceia, ela nos leva ao tempo. Vocês lembram quando o povo saíram do Egito? Eles fizeram o quê? Eles fizeram a primeira ceia. A primeira ceia foi feita naquele dia em que está lá em Êxodo. Eles mataram o cordeiro. Se o cordeiro fosse muito para a família, se a família fosse pouca, eles se juntaram com a família vizinha. Eles mataram o cordeiro, passaram o sangue na porta, comeram a ceia com pães sem fermento, com ervas amargas, e era para comer apressadamente, com os pés calçados e cajado na mão. Por quê? Porque assim que eles terminassem de comer, seria meia-noite. O anjo ia passar matando todos os primogênitos que não tinham o sangue na porta. Toda casa que não tivesse o sangue na porta, o anjo ia passar matando. E aquela ceia significava o quê? A morte de Jesus, estava simbolizando o sacrifício do cordeiro e a libertação do povo.
Então, lá no Egito, foi a libertação da escravidão do Egito. E a morte de Cristo é a libertação do pecado. Então, a ceia remete ao Egito, lá no Egito, e a gente também vê referências da nova aliança, quando Jesus inaugura a nova aliança, que é quando ele junta-se com os discípulos ali, e ele diz, né, ó, o cálice da nova aliança. Eu li aqui, não foi? Assim Tem como aqui o cálice da nova aliança. Essa nova, este cálice é a nova aliança, é o 25. Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo sangue, pelo meu sangue. Então, a aliança que Deus fez foi com o cordeiro lá no Egito para libertar o povo. Aquele cordeiro lá no Egito estava simbolizando a aliança que Jesus faria no futuro. Ele próprio como cordeiro de Deus, derramando o sangue. Então, quando nós celebramos a ceia, é um momento espiritual em que estamos dizendo: Jesus morreu para nos libertar do pecado. E ele voltará para nos levar com ele. Lembra que na ceia ele diz que só vai tomar novamente do fruto da vide quando for conosco lá no seu reino? Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo que vai tomar, mas só quando for conosco. Ele está esperando a noiva para poder tomar o suco da uva com todos nós na mesa. É glorioso mesmo, viu, irmão Zé Luiz? É muita glória mesmo. A ceia do Senhor é a continuidade da Páscoa, onde o povo de Israel lembrava da libertação do Egito. Agora lembramos da libertação do pecado por meio de Cristo. Também nos conecta à promessa da segunda vinda de Jesus e ao banquete final do Cordeiro, descrito em Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9 está escrito lá o banquete que vamos ter, né? Então nós aprendemos que minha fé deve ser vivida com consciência e respeito às pessoas e à cultura ao meu redor. No culto, tudo deve refletir ordem, reverência e amor. A ceia do Senhor não é um ritual vazio, mas uma proclamação viva da morte e ressurreição de Jesus. Deus me chama ao autoexame, não para me afastar, mas para que eu me aproxime dele com arrependimento e fé. Então, isso nós aprendemos, né? A unidade, respeito e cuidado com os irmãos são indispensáveis na igreja. É por isso que a gente só toma a ceia todos juntos, né? Nós esperamos um pelo outro, aí come o pão e depois é distribuído o cálice e toma. Veja que eu não sei, mas eu já participei de ceia em que o irmão, quando pegava o cálice, já tomava. Tem algumas culturas aí de igreja batista independente é umas assim. igrejas que é assim. Vai pegando o cálice e já vai tomando. Vai pegando o cálice e já vai tomando. Mas logo tomando a igreja batista lá em Marcelo. Então não toma todo mundo. Aquele amigo do Peter, que era pastor, não dele. O cara soldado pela polícia. Eu participei da igreja Marcelo. Mas nós a gente esperava. A que a gente participava também, todo mundo tomava junto. O pastor tinha até um costume de fazer que eu não gosto muito não. De trocar, né? O pastor Sérgio tem esse costume de trocar, compartilhar. É momento simbolizando comunhão. Simbolizando comunhão, né? Ele saía trocando um com o outro. Ora aí, pastor, porque a irmã Maria já está morrendo aqui de frio. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aprendendo a tua palavra.